Coríntios, capítulo 3. É um texto longo, mas eu preciso fazer a leitura com os irmãos. A fé vem pelo ouvir. Vamos confiar na palavra e não no homem, nem no pregador. É na palavra, o poder está na palavra. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber. Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus, somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria sabedoria, astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, Pedro, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Que texto lindo, que texto maravilhoso de Paulo, pastor da igreja de Corinto. Hoje de manhã falamos sobre a liderança do Espírito conduzindo a igreja, no capítulo 2, nos versículos 10 ao 16. E hoje eu quero falar nesse capítulo 3 para você sobre as imagens da igreja que Paulo se utilizou. Há 3 imagens que ele se utiliza e eu quero que você acompanhe comigo nesta noite esses 3 elementos que ele usa descrevendo quem é a igreja do ponto de vista de Deus. E a partir dessas 3 figuras, desses 3 elementos, nós vamos dissecar e um por um. São 3 pontos importantes. Primeiro, ele vai mostrar que a igreja é uma lavoura. E quando ele fala de lavoura, você planta para colher e você espera quantidade. Eu estou esperando o preço do abacate baixar, porque está muito caro. E eu gosto demais de abacate. E eu estou lembrando que nessas férias de janeiro e dezembro, quando eu morava lá em Maceió, Barra de São Miguel, 14, 15 anos, era abacate baratinho. Os abacates, era a época da safra do abacate. E era grande quantidade de abacate, e eu tomava vitamina de abacate todo dia de manhã. Hoje eu me assusto, eu fui no Dalben ver o abacate, R$ 12,99 o quilo.
R$ 13. E lembro que você me deu uns abacates aí naquela época da lanchonete. Cristiano, tá ali, né, Cristiano? Quantos abacates bons. Tem gente que não valoriza uma fruta maravilhosa, né? Então veja, você fala de safra, você fala de lavoura, você espera quantidade. Isso é um ponto importante. Depois ele vai, um pouquinho antes, ele vai chamar aquela igreja de filhos, filhos espirituais. Paulo traz a figura de que a igreja é uma família. Família, corpo de Cristo. Nós lemos agora em Efésios. Então, a primeira metáfora, a primeira figura de linguagem que ele usa, eu inverti, é a família. Depois ele usa a lavoura. E depois ele vai usar a figura do templo, do santuário. Então, quando falamos de família, o alvo de Paulo é a maturidade. Quando nós falamos de lavoura, o alvo de Paulo é a quantidade, colheita. E quando nós falamos de templo, o alvo de Paulo para a igreja de Corinto era a qualidade. Então vamos lembrar aí esses 3 elementos. Eu sempre prego ensinando, ensino pregando, e a fé vem pelo ouvir, e a pregação deve ser primariamente expositiva, você precisa se expor à palavra, por isso que é importante você anotar os pontos. Tem pessoas que não anotam, mas anotam aqui. Eu não fico aí exigindo as canetas de ninguém. Eu sou daqueles que eu gosto de anotar tudo que se prega, que se fala. Mas eu já tive alguns alunos na escola e na faculdade que quando eu estou falando com eles, eles não anotam nada, né? Não tem isso, um aluno na escola que não anota nada e tira 9 na prova. E tem aquele aluno que anota tudo e 6, 7. Né? E o aluno fica chateado, mas ele não anota nada, professor. Ele não faz nada e tira 10. Está ouvindo, está anotando na cabeça, nos neurônios e no cérebro, está prestando atenção. Às vezes tem pessoas que estão no culto, mas estão distraídas. Então, cuidado aí com a distração. Muito importante você anotar, riscar a sua Bíblia, pegar um apontamento, colocar aí as anotações. Então, eu quero me deter hoje nessas 3 figuras: família, lavoura e santuário ou edifício, templo. Então, vamos estudar as 3 figuras. A primeira figura é que a igreja é a família de Deus. E aonde eu encontro amparo textual? Vamos para o capítulo 3, verso 1 ao 4. Eu, porém, irmãos, então ele usa a palavra irmãos, nós somos irmãos em Cristo, fomos gerados pelo mesmo Pai, da mesma semente. Nós somos irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido. O grande problema dessa igreja de Corinto, quando ele vai falar aqui sobre a abordagem da família, ele usa e diz que aquela igreja, uma boa parte dela, dos membros, eram crianças imaturas. Qual a razão dessa imaturidade e carnalidade dos crentes de hoje? Às vezes nós ficamos dando muita ênfase, a gente vê muitos comentários, pregadores falando sobre esse texto, dizendo de que existem crentes carnais e crentes espirituais. Às vezes a gente acha que o texto quer dizer isso. Mas, na verdade, o texto vai nos falar sobre o primeiro problema da imaturidade e da carnalidade. Então, antes de tocar sobre, de fato, o que Paulo quis dizer, a pergunta é: de onde vem, quais são os fatores que levaram a igreja de Corinto, que Paulo plantou, a ser uma igreja imatura, carnal? Primeiro, a imaturidade e a carnalidade nossa é consequência de eu e você, e eu me incluo, não termos o apetite espiritual. Tem muitas pessoas que estão na igreja, e aqui eu não estou falando da igreja aqui, eu estou falando no todo, no geral, nas igrejas locais. Muitas pessoas nas igrejas, elas não têm apetite espiritual. As pessoas não têm fome da palavra de Deus. Elas não têm fome de ler a palavra. Eu tenho clamado a Deus para que Deus traga um avivamento na igreja brasileira e gere nas pessoas uma fome da Bíblia. A conversão nossa vai nos levar a este livro. Este livro é um manual.
É a palavra de Deus que é o nosso manual. Quantos de nós já tivemos prejuízos financeiros, materiais, com algum objeto que nós compramos, um celular, uma televisão, e nós não lemos o manual? E nos arrebentamos. E por que deixamos de ler esse manual tão importante que é a palavra de Deus? Agora, com esses problemas, essas guerras ideológicas que a gente está vivendo no mundo inteiro, nós temos uma resposta da Bíblia para a humanidade. A questão não é direita e esquerda, a questão é o coração do homem, é a natureza do homem. Só Deus pode mudar a natureza do homem. Quando Deus muda a natureza do homem, quando Deus gera um novo nascimento, Ele muda a mente, Ele muda o coração. E a Bíblia nos mostra claramente e não esconde os tentáculos dessa natureza, dos estragos que essa natureza faz. Das coisas terríveis que a natureza adâmica, não é diabo, não é demônio, é a natureza humana, a inveja, a contenda, a soberba, esses males não são demônios, são tentáculos da natureza adâmica. Essa imaturidade que estava na igreja era resultado de falta de apetite na igreja. A igreja brasileira precisa se voltar para Deus, se arrepender e deixar os shows, os espetáculos que ocorrem nos cultos, o estrelismo, é muita cantoria, é muita música e pouca palavra. É muito ego, é muito show e pouca vida. O culto não é só aqui, ele continua durante a semana. As pessoas não amam a Bíblia, as pessoas não leem a Bíblia, as pessoas não examinam as Escrituras. A palavra de Deus é chamada de algumas metáforas, uma delas é a água. E Paulo diz que nós somos lavados pela água da palavra. Você está aqui hoje, já deve ter tomado um banho. Alguns até 3, pelo calor. E por que nós não vamos nos lavar diariamente na palavra? Como é que lava? Lava a mente lendo a palavra, ou no final do dia, à noite, ou no início da manhã, porque quando quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos, ele disse, não, me dá um banho. Ele disse, não, quem já se banhou, só precisa se lavar. Jesus quis dizer que nós andamos, naquela época não tinha sapato como nós temos hoje, fechadinho, eram as sandálias romanas, que era atrelado ali nos pés o pó da poeira. E todos os dias eles tinham que chegar e lavar, e é uma figura de linguagem para nos mostrar que todo dia o pó da fofoca, o pó da malícia, o pó da mentira, o pó do engano, que nós ouvimos no trabalho, na escola, vai ser removido quando eu leio a palavra de Deus. Eu não posso ler a Bíblia apenas na escola dominical. Eu vou ser analfabeto. Esse é o grande problema da igreja brasileira. Esse é o grande elemento distintivo entre um culto protestante e uma missa. A excelência, o ápice do culto é a pregação expositiva da Bíblia. Essa não é hora de ninguém dormir e cochilar. A não ser que eu fale baixinho, é um soninho, fraquinho. Tem gente que dorme. Eu tive professores aqui na Unicamp que falavam que era para dormir. E eu dizia, você não vai dormir não, você vai ouvir a palestra. Você vai se levantar e anotar tudo que esse homem fala. É determinação, é disciplina, é diligência. A fé vem pelo ouvir. É a palavra de Deus que nos muda. Ela é chamada da palavra da semente incorruptível. E todo dia eu tenho que ouvir a palavra. Martinho Lutero dizia, todo dia eu tenho que ouvir a pregação do Evangelho. Todo dia eu tenho que ouvir a pregação do Evangelho para me lavar. Estou com raiva de ninguém, estou com raiva do diabo que engana. Quando eu falo assim com autoridade, é com raiva do diabo, não é com raiva dos irmãos, não. Essa imaturidade, uma mesma verdade, meus queridos, pode ser dada para doutores e crianças. Paulo diz que teve de dar leite aos crentes de Corinto. Mas esse mesmo leite
pode ser dado para adultos e crianças. A questão aqui é de aprofundamento, de profundidade. Não existem doutrinas secretas para as pessoas que são iniciantes e até experimentados. Isso aí é uma coisa do gnosticismo. Uma mesma verdade, dizia Calvino, pode ser leite e carne. Olha que interessante, leite e carne. E ele dizia isso porque leite é para os bebês e carne é para os adultos. Eu sou adulto, se eu já tenho mais de 30 anos de caminhada com Cristo, qual é o problema de eu estudar João 3,16? Qual é o problema de eu estudar um texto bíblico que eu já conheço há anos? A questão não é conhecer, eu pratico. A questão é entender, esse texto que eu já conheço, já domino, já tenho uma compreensão ampla, eu estou vivendo na fé desse texto, na palavra desse texto. Então eu posso ser doutor, mas continuar me comportando como criança, imaturo, carnal. Então crianças e doutores e adultos podem ouvir a mesma coisa. E quantas pessoas, doutores aí, se convertem a Cristo e frequentam a escola bíblica? E estudam a Bíblia e começam do zero. Eu conheço pessoas gabaritadas aqui em Campinas, e algumas delas, por amizade, eu vou fazendo aliança, eu entrego uma Bíblia de presente. Sabe o que elas dizem? Fernando, eu não sei ler a Bíblia, como é que eu começo? Eu digo, vamos começar. Elas não entendem, mas elas estão sedentas, e eu preciso ter essa paciência. Eu não posso chegar ali falando de grandes doutrinas, mas em algum momento elas vão saber. O que acontecia na igreja de Corinto era que havia passado muito tempo, e os crentes ainda estavam nos rudimentos da fé, nas coisas rudimentares, na água com açúcar, no leitinho. Mas aquele leite já poderia ser uma carne, já poderia ter uma maturação. Os anos passaram, mas eles não demonstravam sinais de maturidade, de conhecimento e nem na prática da palavra de Deus. E é por isso que Paulo chama eles de crianças espirituais. Veja o capítulo 3, ele diz, eu falo a vocês como a carnais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, e não vos dei alimento sólido. Em outras palavras, eu poderia aprofundar mais. Lá no Nordeste a gente chamaria, eu poderia fazer um pirão, um cozido. Mas eu não posso, porque vocês não têm profundidade. Esse é o grande problema da igreja brasileira. Os anos estão passando, nós conhecemos muita música gospel, muita música evangélica, nós conhecemos muita coisa, muita luz, muito holofote. Hoje as igrejas são até boates, elas são pretas, dark, trevas, misericórdia. A tentar fazer um show, uma coisa assim, megalomaníaca, uma coisa linda, maravilhosa, mas quando você espreme tudo, não sai conteúdo, não sai pregação expositiva. Essa geração que está vindo, as crianças, elas precisam aprender a ouvir os hinos que nós cantamos aqui e nós, pastores, falarmos da história dos hinos. Quando você pega os hinos do hinário cristão, ou do cantor cristão, ou do cantor da igreja presbiteriana, metodista, nazareno, você precisa conhecer as histórias. Ontem eu estava cantando de madrugada, enquanto eu preparava os meus sermões aqui, eu estava ouvindo os hinos do cantor cristão em inglês, que são as letras antigas, que algumas delas foram traduzidas literalmente para o português. E lembrei da minha sogra, que cantava, a gente cantou até um hino, qual foi o hino que eu cantei ontem demais, que eu digo, era quase meia-noite, não parava de cantar. Firme em Cristo, né? Mas eu estava olhando a versão em inglês com a versão em português, quase igual, né? Quase igual, depois eu lembro aí qual é a música. É um hino maravilhoso. E às vezes meu sogro dizia que tinha algumas letras, a pessoa repete tanto o nome Jesus que cansa. Fica só Jesus, 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 Jesus. E meu sogro dizia, não sai não do lugar. Porque é uma letra que não tem conteúdo. Não tem o que meditar.
Tudo bem que tem o nome de Jesus, que é suficiente, grande e poderoso, mas e o que mais? Então nós temos que ter critérios. Nós temos que sair da imaturidade nossa para chegarmos à estatura de varão perfeito. É por isso que essa igreja estava enfrentando brigas. É por isso que essa igreja tinha disputas. Olha os probleminhas aqui. E Paulo diz, quando pois alguém, verso 4, diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou do Fernando. Se o pastor Fernando não pregar, eu não vou. Eu não gosto da careca do pastor Felipe, eu não vou. Eu sou de Apolo. É evidente que andais segundo os homens. São carnais. Quem é Apolo? Quem é Paulo? São servos por meio de Cristo. Iguais a você e a mim. Outro problema da imaturidade é a consequência de relacionamentos mal orientados. O grande problema dessa igreja, de ser criança, carnal, é a imaturidade, que quando os crentes deixam de viver em união para fazerem partidos dentro das igrejas. Não estou falando de partido político. Eu estou falando de partidos dentro da igreja. Veja o capítulo 3, verso 3 e 4. Nós já lemos o 4. Ele diz, portanto, verso 3, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais? E andais segundo o homem? Ele está falando o homem, o velho Adão, a velha natureza. Esse é um problema. E é interessante que Paulo vai usar a palavra aqui, népios, para crianças, para designar os crentes em Cristo como crianças. Um crente, ao invés de construir pontes de comunhão, ele vai cavar abismos nos relacionamentos. Ele vai construir profundidade de relacionamento. Esses relacionamentos que vão surgir na igreja vão ser mediados pelo Espírito Santo. Não é por interesses. A gente vê muitas pessoas nas igrejas que querem fazer amizade, parece adolescente que só quer andar. Eu só quero andar com fulana. Eu só quero andar com Beltrano. Eu tenho vontade de dizer, deixa ele crescer e ela começar a namorar, que eu quero saber se ela vai andar com você. Ela vai te esquecer. E tem pessoas adultas de 50 anos, 60 anos. Aí você vai andar com fulano, eu só vou andar com Beltrano. A gente tem que ter amizade com os irmãos, se dar bem com todos, cumprimentar, se relacionar. Existem pessoas que são difíceis, são mais fechadas, mais abertas, mas você cultiva, constrói relacionamentos. Deus não me preparou para ser pastor num seminário. Me preparou com a vida, na escola. Eu quase não tinha amigo nenhum, mas eu me dava bem com todo mundo. Eu tenho uma cena na minha imagem, acho que na quarta série, terceira série do antigo primeiro grau, que hoje é o Fundamental 1, eu me lembro que os colegas ficavam de mal, brigavam no futebol, e eu ia lá juntar os dois, assim, põe aqui as mãos, aí fazia os dedinhos, faz a paz. Para ser mediador, para ser pacificador. Tem pessoas que engendram na igreja contendas, brigas, desavenças, partidarismos, facções. Tem pessoas que para elas nada está bom, está tudo ruim, só com elas é bom, é melhor, só com elas, só com a casa delas. Isso é terrível e a pessoa não enxerga. O que fazer? Orar e tentar caminhar mais uma milha, mais outra milha, porque Deus está construindo em nós essa obra que nós vamos falar daqui a pouco, que é o edifício. Edifício esse que vai redundar para a eternidade. Muito importante lembrar desses problemas da igreja. Os partidos dentro da igreja são um sinal de maturidade. Hoje há muitos cismas e muitos achômetros dentro das igrejas porque os crentes são imaturos. O alvo de Deus para a igreja, meus irmãos, é a maturidade. O que Deus espera da igreja é a maturidade. E nós não temos de seguir a homens. Ninguém aqui está seguindo o pastor Fernando. Ninguém aqui está seguindo o pastor Felipe. Nós estamos seguindo a Cristo. E respeitando que estes homens, como tantos outros, foram homens chamados por Deus, separados, mas nós não teríamos sentido de ser pastores se não existissem as ovelhas.
Nós não somos super-homens. Nós somos limitados. Nós somos vasos de barro. A glória não é para nós, a glória é para o Senhor. Nós precisamos reconhecer nos irmãos, e os irmãos reconhecerem nos pastores, a autoridade, o ministério, a unção que está sobre o irmão, respeitar a unção, aproveitar as oportunidades, porque as pessoas podem partir para a eternidade rapidamente e você perdeu a oportunidade de crescer. Nós temos que aproveitar esse momento que estamos aqui, ainda que estamos gozando de liberdade civil no Brasil, liberdade de pensamento e liberdade religiosa, ainda. Que não chegue o tempo de cercearem as nossas liberdades, inclusive a religiosa. Para que você fique privado de vir à igreja e ouvir a palavra. E como em outros países, que eles eles podam, na verdade, a internet. E evita você até de assistir cultos pelo YouTube. É o que alguns países fazem, como a Coreia do Norte. Ou vocês se esqueceram que o Brasil jogou com a Coreia do Norte em uma das Copas, e o jogo só foi assistido lá 4 dias depois. Para tirar todas as imagens de propagandas que ficam no estádio. Porque ele assistiu. O presidente lá, o dono, a bala que matou John Kennedy. E ele entende que ele tem um controle para não deixar as pessoas terem o acesso à informação das propagandas da internet. Esse é o autoritarismo que existe em muitas pessoas imaturas que ocupam cargos de autoridade. Existem pastores imaturos. Existem pastores que usam o púlpito para alimentar o seu ego. Existem pastores que usam o púlpito para falar de futebol e não de expor a Bíblia. De abrir a Bíblia, correr no texto, acompanhar o texto, observar o texto, domingo após domingo. Você estava aqui domingo à noite? O que é que nós pregamos? 1 Coríntios 2. Hoje de manhã, continuamos o capítulo 2. Hoje à noite, capítulo 3. Você vai estudando a palavra e você vai formando valores, você vai tendo critérios, você vai entendendo a carta. Isso é uma construção. Daqui a alguns anos, você não vai aceitar ouvir qualquer coisa. Daqui a algum tempo, você não vai aceitar ouvir qualquer bobagem e anedota de púlpito. Porque você tem critérios. Porque você tem valores. Porque você sabe para onde vai. E você entende que o ápice do culto é a proclamação da palavra. Que não tem lógica um culto de 2 horas, ficar 1h30 cantando e 10 minutos para a pregação. Não tem lógica. Isso é uma estupidez. Quando vier o avivamento, ninguém nem vai conseguir cantar, vai todo mundo para o chão. Porque ninguém vai ficar de pé. Tamanha é a glória do Senhor. Eu já vi avivamentos que eu tinha que passar lá na Adonep, no Rio, pulando os corpos. Não eram de cadáveres, não. Era de irmãos que foram para o chão. Que não conseguiam ficar de pé. Que nem almoçaram, nem lancharam e ficaram das 8 às 4 da tarde chorando no chão. E quem jogou no chão? Poder de Deus. Para quebrantar. Quando vier o avivamento, ninguém vai conseguir ficar de pé, não. Então não vai ter muito instrumento, nem isso para cantar e para tocar. Vai ser a presença de Deus em nós. E a palavra de Deus está vindo hoje para preparar eu e você, para que quando a presença dele chegar, não sejamos fulminados. Está pensando que o dia do Senhor está vindo e o dia do Senhor é para o ímpio? O dia do Senhor começa primeiro para os dele. E Malaquias diz, por que vocês estão querendo o dia do Senhor? Ai daquele que clama, porque quando ele vier, ele virá como fogo refinador. O fogo que liquefaz o ouro e a prata e derrete o ouro e tira toda a sujeira impregnada no ouro e na prata.
Nós não precisamos passar por tudo isso. Essa igreja podia crescer, foi Paulo que plantou. Essa igreja tinha todos os dons. Capítulo 1, ele disse no versículo 10, de maneira que nenhum dom vos falta. Vocês têm os dons, você tem os ministérios, os serviços, mas vocês são imaturos. Nós temos de seguir o Senhor da igreja. Não podemos colocar nenhum líder da igreja num pedestal. Nós não temos de promover o culto à personalidade, porque o centro do culto é Cristo. É Ele que deve ser adorado, celebrado e honrado. E nós precisamos ouvir os pregadores, prestar atenção nas pregações, e ver se os pregadores estão chamando a atenção do povo para o livro. Cuidado com muitos testemunhos. Tem pessoas que só gostam de culto com testemunho, testemunho, testemunho. O testemunho também precisa glorificar a Cristo. Eu gosto de ouvir testemunho, mas depende do testemunho. A segunda metáfora, a segunda figura que Paulo utiliza aqui é a igreja como lavoura. Ele já falou da igreja carnal, da igreja como família, e nós sabemos que até na nossa família nós temos problemas, também na igreja. Sempre tem um problema ali na família, um irmão, um parente, não é isso? Ou é só a sua que é perfeita? Eu gostei uma vez, até hoje eu não esqueço aquela pregação do pastor Davi de Melo, que trabalhou conosco, e o Davi fez uma pregação muito bonita uma vez, num antigo prédio nosso, eu nunca esqueci, tem pregações que marcam, que ele falou assim, olha, na família de Jesus, lá na árvore genealógica, estava a Ruth, estava a prostituta Raabe. Estavam lá as pessoas que os judeus não gostam de ver essas mulheres na árvore genealógica de Jesus. E que a gente gosta de empurrar para debaixo do tapete a poeira e a sujeira para ninguém ver. Mas estava lá na árvore genealógica. Já começa a genealogia de Jesus com Raabe, com Ruth. Pagã, prostituta de Jericó. É um problema na família. E também alguns que estão ali naquela lista de reis, não foram esses reis maravilhosos, alguns foram problemáticos. Está na família de Jesus. Então toda igreja nós vamos ter problemas. Mas depende de qual o problema. Porque se o problema for engano, for heresia, sai fora. Não dá para ficar numa igreja onde o púlpito só tem engano, manipulação. Agora, se for relacionamentos, Deus utiliza pessoas também para tratar conosco. Essa é a beleza do casamento. Eu estou orando para que a Andréia case, e eu fico pensando, Senhor, qual modelo de homem para ela? Porque se for um homem assim, uns quentes e um fervendo, vai ser um curto-circuito. Então não pode, tem que ser alguém mais equilibrado, alguém que ceda, alguém que abra mão, alguém que dê espaço para ela, porque ela tem um espírito de liderança muito forte. Cada um de nós, Deus respeita. Eu tenho um temperamento forte, a Mabe não tem, mas os dois, um complementa o outro. Ela já aprendeu um pouco de mim a ser mais acelerado, eu aprendi com ela, preciso aprender mais ainda, a ser mais devagar. Porque nós temos. Você está dando risada, eu também vou dar risada de você. Vem para cá. Eu quero saber os seus também. Eu não quero saber de ninguém, eu quero saber dos meus. Mas a gente precisa entender, e eu fico pensando, meu Deus, como é o casamento da Andréia? Eu quero partir para a eternidade, e antes disso, para ver o casamento dela. Quem? Mas tem, deve ter. Deve ter, uma pergunta. Agora, às vezes ela pode estar equivocada, não pode ser aquela pessoa, não tem mais idade, com 40 anos, pensar um príncipe. Não, mas tem que ser uma pessoa que ela tem que entender, eu preciso de uma pessoa que me complemente, que me corrija, que me dê os freios. Porque Deus não vai mudar a Andréia, ela tem essa dinâmica. O que Deus vai trabalhar são as arestas. É aquilo que colide de uma pedra com a outra, que vai arranhar a outra pedra. Tudo bem? Ela está ouvindo lá, depois vocês contam para ela que eu falei, tá bom? A igreja é um campo, e o seu alvo agora é a quantidade.
Lá na família, qual era o alvo? Maturidade. Mas agora ele vai dizer que a igreja é lavoura. Abra comigo aí, 1 Coríntios capítulo 3, verso de número 9. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, e é difícil. Então Paulo afirma que nós somos lavoura. E eu preguei na quarta-feira passada, qual é a primeira parábola que Jesus prega? A parábola do semeador, que na verdade foi o tradutor que colocou. Mas a parábola não era bem a parábola do semeador. A parábola, o problema não é o semeador, o problema é o terreno. Quem colocou a parábola do semeador foi o tradutor, mas no texto original não tem parábola do semeador. Jesus disse que o semeador saiu a semear e ele encontrou 4 tipos de terrenos. O problema é o terreno. Um terreno é pedregoso, outro terreno é espinhoso, outro terreno é fértil. E esse é o problema da igreja de Corinto e é o problema de muitas igrejas. Como é que está a lavoura do nosso coração? Cheia de ervas daninhas. Crentes que não perdoam, crentes que guardam amargura, crentes que guardam a palavra da sogra do dia 8 de agosto de 1980. 80! Está guardando ainda. Porque ela me falou isso, eu nunca esqueci. E leva para o velório. E ainda diz no dia do velório. Eu perdoo minha sogra. Eu perdoo meu cunhado. Depois que ele morreu. E crentes que guardam amargura. Pessoas que ficam armadas, indiferentes. Meus irmãos, isso dá até problema nas empresas. As empresas não querem pessoas assim, não, pelo amor de Deus. Não adianta ser nerd, tem alunos que é 10, 10, 10 nas provas, na escola do ensino médio, mas é 0, 0, 0 de relacionamentos em grupo nas empresas. Porque não sabem se sociabilizar. Deus não nos chamou para sermos uma ilha. Era só na década de 80 com a música Sonífera Ilha. A ilha, não, ninguém é uma ilha, nós precisamos uns dos outros. Ele esvazia a controvérsia nesse capítulo sobre o culto à personalidade. E em segundo lugar, Paulo ensina sobre a diversidade de ministérios. Veja no capítulo 3, verso 6, o que ele diz. Eu plantei. Ele está dizendo que algumas pessoas vão plantar, outros vão regar, mas o crescimento vem de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas é Deus que dá o crescimento. Quem foi que foi lá batizar Paulo? Ananias. Alguém sabe dizer se Ananias era pastor? A Bíblia não diz, era um certo discípulo. Ele que foi lá discipular Paulo, ele que foi lá batizar Paulo, e depois chega Barnabé para acompanhar Paulo. Quando você lê a carta aos Romanos, é uma das cartas que eu acho fantásticas. Dá uma lida no capítulo 16. Ele mandou mensagem, sabe para quantas pessoas? 33 pessoas, a maioria de mulheres. Aquelas pessoas que Paulo diz, fulana tem sido uma mãe para comigo, a outra tem sido minha protetora, tem me guardado. Ele começa a elencar a lista de pessoas de relacionamentos pessoais dele. Sabe aonde esses relacionamentos estavam? Não era no tênis clube, nem no Lions, era na igreja. Relacionamentos que Deus nos dá, pessoas que Deus nos dá, que nós cultivamos. Paulo também ensina que não há espaço para as vaidades pessoais no ministério da igreja. A ênfase é sobre Deus e não o homem. O critério para a recompensa nossa não é o resultado, mas é o trabalho fiel. Veja, por exemplo, na mesma carta, falando de lavoura. Versículo de número 9, ele diz, porque de Deus nós somos cooperadores, lavoura de Deus. E no verso 8, ele diz, cada um, marque isso aí, receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Eu contei no velório, alguns não ouviram, porque eu também falei com muito choro, mas eu me lembro uma coisa que marcou muito a minha vida,
da minha sogra, a irmã Adilaí, que me sensibilizou muito. Ela não poderia vir aos cultos porque ela estava em Sorocaba. Se ela estivesse aqui em Campinas, ela viria vários domingos, mesmo com a pandemia. Mas enquanto ela estava em Sorocaba assistindo aos cultos, numa época que a igreja estava vazia, de lá de Sorocaba, ela me corrigia dizendo: pastor Fernando, o senhor observou que essa pessoa na igreja, aqui na plataforma, está cantando com a mesma roupa todos os domingos? Compre uma calça, compre camisa e entregue a essa pessoa. A sensibilidade de enxergar pela TV, pela internet, a necessidade do outro. De lá em Olinda, em Recife, ver na igreja o sapato furado do irmão quando ele se ajoelhava e ela mesma, sem pedir, já mandava o sapato e entregava o sapato. Isso é ministério. Às vezes nós só damos honra ao ministério da pregação, do que prega bem, do que canta, mas nós esquecemos que essas pessoas são imprescindíveis para a igreja de Cristo. No livro de Atos dos Apóstolos, eu falei isso no velório, uma mulher que me encanta é Dorcas, costureira. Ela morreu, mandaram chamar Pedro para orar por ela, para ressuscitar. Deus, por misericórdia, ressuscitou Dorcas. E aquela mulher, o que ela fazia? Ela costurava as roupas para as viúvas. Lembre-se que viúvas naquela época, até o século XVIII, não tinham pensão, nem INSS. Aquela mulher era um esteio e suporte para as viúvas da igreja de Atos dos Apóstolos. Ela não era pregadora, mas Lucas, o evangelista que escreveu Atos, está mostrando esse protagonismo de pessoas que não vinham à plataforma, mas trabalhavam nos bastidores, mostrando a beleza do corpo de Cristo. As mulheres choraram, estavam chorando junto ao cadáver, porque Dorcas havia morrido. Às vezes nós não estamos compreendendo, queridos, a nossa função, a nossa missão no corpo de Cristo, a necessidade do nosso irmão. Paulo chega a dizer em outra carta que nós devemos considerar o nosso irmão superior a nós. Reconhecer o chamado de Deus na vida dele, a função que ele tem. Eu não sou melhor do que ninguém que está aqui só porque eu sou o pregador. Porque eu sou o anjo da igreja, eu não sou melhor, pelo contrário, Tiago nos diz no capítulo 3, que quem prega e quem ensina vai ser mais cobrado por Deus naquele dia. Porque se eu prego heresia, se eu prego relativismo bíblico teológico, o corpo vai se estragar. E eu serei cobrado, penalizado por Deus. Meu galardão será fraco, pobre. É nesse capítulo que ele diz, é por isso que alguns serão madeira, feno e palha. Passou na eternidade com a nota 5,9, arredondada para 6. E tem outros que vão passar com 10. Porque a questão não é se pregou bem, qual é a motivação? Lembram que José Barnabé, que eu gosto tanto daquela música, era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus, mas só que teve tentativa de clonagem, alguém quis copiar a atitude de Barnabé. Quem são eles? Ananias e Safira. A Bíblia diz que eles viram que a igreja primitiva honrou Barnabé e eles queriam a honra para eles. O que aconteceu? Foram mortos no altar, no culto. Porque eles tentaram dar uma oferta para a igreja, mas que não era do coração. Era com a intenção de receber um status quo que eles viram do que foi conferido, dado a Barnabé. Acontece que esse era o ministério de Barnabé.
Não adianta querer o ministério do irmão se eu não tenho esse caráter. Eu costumo dizer que Deus, a função, até numa empresa, não é você que foi feito para aquele cargo. O cargo chama aquela pessoa. As pessoas estão equivocadas, elas estão atrás daquele cargo, mas na verdade é o cargo que chama aquela pessoa. E o líder tem que ter esse discernimento de que aquela pessoa, inclusive numa empresa, tem o expertise, o que eles chamam de skills, as competências. E as competências não são apenas técnicas. E quanto mais na igreja, a competência não é só técnica, pelo contrário, principalmente é o caráter de Cristo. Portanto, a ênfase, e o versículo 8 diz que cada um receberá o seu galardão. O critério para a nossa recompensa não é o resultado, mas é o trabalho fiel. Mateus 25, Jesus disse: foste fiel no pouco, entra no gozo do teu Senhor, no muito eu te colocarei, porque foste fiel. Não é nada, não é nada. O James não estava aqui hoje, eu senti falta da guitarra. Não é nada, não é nada. Nós tivemos um domingo sem nenhum instrumento, os irmãos viram. Foi quase a capela, só com a Fernanda no teclado, porque muita gente adoeceu. Faz diferença. Espero que alguém não tenha dito assim: ai, foi tão bom porque eu não gosto de barulho. Mas no céu vai ter barulho. Prepare-se. Muito som. Não barulho estridente que incomoda os ouvidos. Mas vai ter louvor. Geralmente quem reclama assim, não reclama quando vai para casamento, que a gente nem consegue conversar. Tem casamento que eu vou, eu não sou o dono da festa, eu digo, por favor, baixa o som, porque a gente não consegue falar. Sai rouco, tanto gritar, porque não consegue falar, porque as músicas bem elevadas, o som, a gente não consegue conversar na festa. Mas às vezes nós não damos a honra, não reconhecemos o ministério. Vamos para a terceira figura e última. A igreja é o santuário da habitação de Deus. O versículo 9, a parte B, ele fala isso: vós sois edifício. Hoje de manhã na escola bíblica nós estudamos o templo de Salomão, coisa tremenda. Como foi feito o templo? Como foi construído o templo? E templo de Salomão, sabe quem foi que ajudou? Irão, rei de Tiro, uma nação pagã. O Líbano enviou pedras, cedros e trabalhadores, mão de obra de outras nações. Era Deus já mostrando que o templo de Cristo teria judeus e gentios de todas as nações da terra. Isso é lindo. O edifício de Deus, a igreja que está aqui hoje representada, dos irmãos que estão em casa. Agora Paulo vai sair da figura agrícola, da metáfora agrícola, e ele vai para a metáfora arquitetônica. Paulo vai usar a metáfora do edifício. E você pode ler depois em casa, Efésios 2, 19 a 22. Efésios 2, 19 a 22, Paulo nos diz que nós somos o templo, nós somos as pedras vivas. Olha aqui em Efésios: já não sois estrangeiros, já não sois peregrinos, mas sois concidadãos dos santos e sois da família de Deus. É a mesma metáfora. E agora ele já vai para o edifício. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, não é o pastor Fernando, Cristo Jesus, pedra angular. 21, continue, 21. No qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor. E o 22. No qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Ou seja, ele reconhece aquilo que eu preguei de manhã: o Espírito está edificando uma obra aqui dentro de mim e dentro de você. E esse desafio dessa metáfora arquitetônica, desse edifício, aqui reside a importância da qualidade. O templo de Salomão era um templo belíssimo. Eu nunca estive no templo de Salomão de São Paulo, da Universal, tenho vontade de conhecer para contemplar a arquitetura. Mas
O templo de Salomão de Jerusalém foi uma coisa extraordinária. Dizem que a parede do Muro das Lamentações que nós temos lá em Jerusalém hoje foi o que sobrou do templo de Salomão. Mas Babilônia destruiu o templo em 586 a.C. E depois Esdras, no capítulo 3, lá por volta do ano 500 e pouco, começou a reconstrução do templo. E Herodes, o Grande, vai ampliar o templo e cobrir de ouro. Templo belíssimo. Foi por isso que até os discípulos disseram: Senhor, e esse templo? Jesus disse: não vai ficar pedra sobre pedra. Porque eu vou destruir esse templo e eu vou levantar um outro templo depois de 3 dias. Eles ficaram loucos. E ainda replicaram: mas Herodes levou 46 anos para fazer a reforma desse templo. Mas João diz: ele estava se referindo ao santuário do seu corpo, e eu vou parafrasear: e o santuário do seu corpo é a igreja de Cristo na terra, e todos que estão aqui são pedras vivas de Deus. Aleluia. Mas o grande problema, quando nós falamos de qualidade, quando nós falamos de edifício, e tem pastores que gostam de mega construções, tudo é grande. Nós temos as igrejas pentecostais, neopentecostais, que gostam tudo, até no nome é grande: universal, internacional, mundial. Nunca é local, nunca é regional, é international. Nada contra. Tudo é muito grande, tudo isso é muito grande, tudo muito belo. E eu não tenho crítica, sabe por quê? Porque é gostoso de visitar as catedrais da Idade Média. É gostoso de visitar, eu sei que tem algumas catedrais na Europa que é um verdadeiro cemitério. A Catedral de Notre Dame, as pessoas dizem: vamos ver o belo. Só tem que olhar para cima, porque se olhar para baixo, foram os papas que mais mataram protestantes que foram sepultados ali. É um horror. O belo está no arquétipo de chamar a atenção dos que visitam a catedral da Idade Média, porque lembre-se, as pessoas eram analfabetas. Como é que eu vou falar de Deus para pessoas analfabetas? Pela arte. Então, as catedrais, quem foi católico romano como eu fui, vai lembrar que você vai ter toda a estrutura na paróquia, nas principais paróquias das cidades, a via sacra de todo o julgamento de Jesus até a ressurreição. Tudo em pintura, tudo em imagem, para as pessoas aprenderem e olharem para o belo e ouvirem cânticos gregorianos para chamar a atenção pela música, pela estética, pela arte do belo. Mas ninguém mais é analfabeto. Chegou a reforma trouxe o povo da letra, o povo da palavra, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então não tem nada contra. Podem olhar o belo, é arte, mas é cemitério, é mausoléu. E ali naquela catedral está assim de homens que mataram só na noite de São Bartolomeu mais de 70 mil protestantes em agosto de um ano sombrio, onde perseguiram os protestantes na França. E as pessoas às vezes visitam, ficam só olhando a arte, a cultura e não sabem da história. Mas ainda assim, a catedral, o templo, era só um convite para dizer: contemple o belo. O pastor Josimar tem uma história que ele vivenciou na Nazareno Central há mais de 25 anos atrás, quando uma irmã chegou na igreja, era uma católica, e falou assim: pastor, terminou o culto, cadê os santos? Já tinham ido embora. Então ele disse assim: olha, a irmã vem à noite que a irmã vai ver todos os santos. Aí ela veio, ela esperava ver todos os santos, as imagens. No meio do culto: pastor, cadê os santos? Estão todos aqui, ó. Os santos estão todos aqui. Ela queria ver os santos, mas ela não sabia que os santos somos nós. É só ler as cartas. Paulo disse aos santos que estão em Éfeso, aos santos que vivem em Corinto. Estes são os santos. Agora vamos buscar aqui os extremos que existem na igreja. Primeiro é a numerolatria. São igrejas bêbadas pelo sucesso, igrejas bêbadas pelos resultados. Elas querem resultados a qualquer preço, oferecem um evangelho sem exigência, e a riqueza do evangelho é sonegada e substituída pelo mercado da fé.
E sabe o que é o problema de certas dessas igrejas? É que elas gostam de espetáculo. Sabe por que as crianças, adolescentes e jovens, eles gostam de igrejas lotadas? Porque eles gostam do show. Sabe por que hoje a forte ênfase é pintar de preto, colocar jogos de luzes, né? Eu entrei numa igreja em Brasília, maravilhosa. A pregação do pastor é uma pregação maravilhosa, fundamentada na Bíblia. Mas o culto começa com a fumaça. Eu falei para minha esposa, o que é que vai acontecer aqui, meu Deus? A gente vai se esconder na fumaça. Aí solta a fumaça. Aí vem vermelho, azul, amarelo, verde. As pessoas começam, aí cria um frenesi assim, um arrepio e tal. Porque tem que sentir isso. Se não sentir isso, não foi culto. Não. Eu tenho que dizer aos jovens que eles vão chegar aos 60 anos. Que eles vão chegar aos 50 anos. Que não tem arrepio. Que espremendo tudo eu quero saber o que aprendemos hoje nesse culto. O que ficou das sagradas escrituras em mim, hoje. E tem pregações nas minhas Bíblias que eu consigo hoje reproduzir o que alguns pastores pregaram há 30 anos atrás, que eu ouvi, e que quando eu leio aquele texto eu lembro até hoje da pregação. Do ensinamento. Da base, não é do arrepio, não é das luzes. E quando essa igreja começou o culto, eu falei assim, meu Deus, muda esse culto, Senhor, eu não vim aqui, eu até falei para minha esposa, eu não queria ir nessa igreja, porque é muito show. A minha esposa, vamos, eu queria ir numa igreja mais tradicional, para ouvir a palavra, mas eu queria também ouvir os louvores, eu gosto dessa igreja, vamos lá ouvir. Quando nós chegamos, começou a fumaça, eu falei, Senhor, muda. Não é que a cantora falou assim, a dirigente falou, irmãos, eu não sei o que está acontecendo, mas vamos mudar a música. Aí começou o culto, ao único que é digno. Eu digo, Senhor, é resposta da oração. Mas mudou tudo, porque a fumaça veio na minha boca. Eu falei, não é possível isso. E o jogo de luz, isso, rodando, eu não sei nem o nome disso, rodava ali vermelho. Eu me senti na abertura do Oscar. As pessoas acham ótimo. A igreja lotada, acho que ali me disseram que cabe 15 mil pessoas. Que bom, porque também Jesus tinha auditórios imensos e extensos. Mas quando ele começou a apertar o discurso, a multidão o abandonou. E eu não sou nada contra isso, tanto é que eu fui para o culto e não fiquei julgando a igreja, que é um erro muito grande nosso, ir para o culto e ficar julgando o que está acontecendo. Se você vem para o culto, o louvor não está bom, a bateria está muito alta, eu não gostei do baterista, eu não gostei da voz da Gisele e da pastora Amábio que desafinaram. Irmão, fique em casa. Vem aprender para o culto para adorar a Deus, para louvar a Deus, independente de. Porque tem pessoas do mundo que fazem melhor do que nós. De zelo. Não é para ficar julgando, criticando. Viu algum problema? Ore. Se coloque na brecha, interceda, Senhor, levanta, abençoe, dá sabedoria. É isso. Mas não use isso como desculpa. E é por isso que ele chama de crianças, porque crianças gostam de espetáculo, crianças gostam de novidade, elas não têm discernimento para identificar os perigos das heresias que entram disfarçadamente dentro das igrejas. Outro problema, o primeiro foi a numerolatria, vamos para a numerofobia. Essa é uma atitude de acomodação. Ela acontece quando a igreja se acomoda com a esterilidade. E ela cria justificativas para tentar tapar o sol com a peneira, ao invés de produzir frutos espirituais. E eu quero encerrar dizendo que ele fala de edifício, e eu vou mostrar aqui a partir do verso 10, que esse edifício tem que ter 4 princípios. O alicerce apropriado, os materiais apropriados, o projeto apropriado e o motivo apropriado. Vamos falar com os engenheiros. Primeiro é o alicerce. E Paulo vai dizer no versículo 10 que o alicerce na vida do Eduardo é o fundamento, é Cristo, a pedra angular.
Estou olhando aí para o Eduardo porque ele é engenheiro. Veja o versículo 10. Lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque Paulo disse, eu já lancei o fundamento é o Evangelho. Pode ler aí, verso 10 e 11, porque no 11 ele diz, ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual, o fundamento é Jesus Cristo. O fundamento não é a igreja, o fundamento é Cristo. A igreja é o edifício construído em cima desse fundamento. Isaías 28, 16, ele vai nos falar sobre esse fundamento. Pode colocar aí, Atos 4, 11, ele vai dizer que Cristo é a pedra angular. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, e aquele que crê nessa pedra não foge. Aleluia. Eu falei do fundamento, mas vamos ver o material certo para construir o fundamento, para construir o edifício. Está aqui o Cristiano, que é empreiteiro, que trabalha com construção. Ele vai demonstrar aqui as pedras que vão ser usadas no edifício. E ele diz agora no verso 12, contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento, marque aí, é ouro, é prata, é pedras preciosas, madeira, feno e palha. Então ele usa 3 elementos importantes, que são ouro, prata e pedra. Sabe o que Paulo está dizendo? Que esses materiais, eles são permanentes, belos, valiosos e difícil de ser obtido. Madeira, feno e palha. Que material é esse? É um material barato, temporário. Lembrei da história dos 3 porquinhos. Temporário, barato, fácil de obter. E esse material está falando para nós das doutrinas e das verdades bíblicas que a igreja está fundamentada. Tem um movimento aqui no Brasil, uma igreja que não é igreja, que nós podemos dizer até de púlpito, porque tem que dar nome aos bois, porque eles não creem na pessoa de Cristo como Deus e nem do Espírito. São os testemunhas de Jeová. Eles vão lá, até com um princípio bíblico, 2 em 2 na sua casa. Agora eles estão fazendo cartinhas à mão e colocando na sua caixa postal. Eu fui mandar consertar uma bolsa da minha esposa, cheguei lá, quando eu olhei ali, um monte de carta. Eu falei, mas que carta é? Pegue uma. Aí eu li, DJ. Eu disse, eu tenho vontade de dizer, eu tive vontade de pegar umas 10. Eu disse, 10 comigo na minha mão, são 10 que não vão para a casa de ninguém. Mas eu não pude pegar. A igreja, Testemunho de Jeová, nasceu nos Estados Unidos. E qual é o grande problema? A heresia, o engano. E o que acontece ali? Muitas pessoas aceitam, recebem em casa, quando João diz lá na sua cartinha, aquele que traz esta doutrina, olha o que João disse, não recebais em casa e nem o saudeis. Quem, João? Aquele que nega o filho e diz que o filho não é a mesma pessoa do pai. João diz, não receba em sua casa e nem o saudeis. Uma vez, há muitos anos, eu recebi um testemunho de Jeová na minha casa, eu era solteiro, morava em Maceió, chegou, disse, que privilégio receber um judeu na minha casa. Qual é a sua tribo? Azer, Benjamim, Naftali, Judá, Gade? Não, eu não estou entendendo. Eu digo, não, você não é israelita, testemunha de Jeová? Está lá em Isaías 41, 43. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor Jeová. Muito bem. Quem são as testemunhas de Deus na velha aliança? As 12 tribos de Israel. Qual é a sua tribo? Eu nem sei qual é a minha tribo. Eu digo, então senta aí que eu vou explicar as tribos. E mostrei as 12 tribos. Porque eu digo, eu estou contigo e não abro. Vocês são testemunhas de Jeová? Muito bem. Está lá em Isaías. É bíblico. Isaías 43. As testemunhas de Jeová. Qual a tribo? Não conheço. Problema sério.
E aí se perdeu, começou a gaguejar, pegou o livrinho para buscar, porque não sabia interpretar, porque é tudo decorado, é o manual, porque não lê Bíblia, não examina a Bíblia, não estuda as Escrituras, se deixa levar por aquilo que foi domesticado na sua mente. E aí não tem base bíblica, na hora do confronto, se perde, porque não conhece as sagradas letras. E esse é um problema. E eu já vi crentes que saíram da igreja e se transformaram em testemunhas de Jeová. E nós temos que ter cuidado. Agora, pare e pense, sabe quando surgiu o Testemunha de Jeová? O ministério, final do século XIX nos Estados Unidos. A doutrina já existia nos tempos do apóstolo João. Quando ele escreve a carta dele, pertinho de Apocalipse, diz: aquele que nega o filho não tem o pai, porque o pai e o filho são um só. A mesma natureza, ele é Deus, tal qual Deus Pai é Deus e Jesus também é Deus. Eles negam, e João combate essa doutrina, e essa doutrina foi capitaneada por um homem chamado Ário, de onde vem o arianismo. E ele começa a trazer essa doutrina, e do século I depois de Cristo até o século XIX, 1800 anos, a doutrina ressuscita novamente. E a heresia começa a se divulgar. Então não tem nada novo. Eles trazem de novo as heresias, mas quem conhece as Sagradas Escrituras refuta o engano imediatamente. Então nós falamos do fundamento, nós falamos do material, e esse material está falando dessas doutrinas e dessa verdade. E o problema da igreja de Corinto qual era? Vamos lembrar? Filosofia pagã, doutrina secularizada, centralizada no homem, porque esse era o culto ao homem dentro da Grécia, na região da Acaia, na cidade de Corinto. Depois o engenheiro vai se preocupar em construir com um plano correto. Capítulo 3, verso 18 ao 20, ele diz: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se astuto para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo, leiam, é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Sabe o que é que Paulo está querendo dizer? Aquilo que o mundo valoriza, o reino de Deus rejeita. O reino de Deus está em oposição invertida e de ponta cabeça. E a pergunta que eu quero fazer hoje à noite para você é pensar comigo, como é que aquela igreja primitiva, aqueles cristãos, não tinham propriedades, não tinham influência nos governos, não tinham tesouro, a maioria dos seus obreiros não era composta de intelectuais, a maioria dos membros não era de celebridades, contudo, eles colocaram aquele mundo de cabeça para baixo. Hoje nós temos uma parte de tudo isso dentro das igrejas. E a vida não muda, e as pessoas não mudam, porque o falso evangelho tem sido abraçado em detrimento do verdadeiro evangelho. E o último ponto da engenharia que nós falamos, nós devemos construir com a motivação correta. E a principal motivação nossa deve ser a glória de Deus. No capítulo 3, verso 21, ele diz: portanto, ninguém se glorie nos homens. Vamos? Porque tudo é vosso. E verso 23, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. O edifício que Deus está construindo precisa ter essas pedras preciosas: ouro, prata e pedras. Isso mostra que todas essas coisas que nós fazemos na igreja, na terra, repercutem na eternidade. São as motivações. E o engenheiro vai se preocupar com o fundamento, o material certo, construir o plano correto desse edifício e, principalmente, a motivação correta. Para os homens, é para dar status daquele prédio belíssimo. Para Deus,
para a glória dele e para a edificação do seu reino. Vamos finalizar lembrando das 3 metáforas. A igreja é uma família, precisa de maturidade. A igreja é uma lavoura, ela precisa de quantidade, colheita com qualidade, lógico. Mas a igreja também é um edifício. Esse edifício sou eu e você. Pedras preciosas. E mesmo que você não pregue, mesmo que você seja tímido, eu quero dizer, você é uma peça importantíssima para o edifício. Se alguém disse que você não vai fazer falta na igreja, eu quero te dizer, você faz muita falta. Se alguém não te dá valor, não te cumprimenta, eu quero te dizer, Deus dá todo o valor a você. E quando você se sentir rejeitado, ou até mesmo desprezado, lembre-se que a sua presença, mesmo num ambiente que as pessoas não te sentem, não reconhecem, a sua presença só ali, você já está ali como intercessor, como atalaia. Há muitos anos atrás eu visitei uma igreja que eu queria visitar aqui em Campinas. Não vou citar o nome, por uma questão ética, pela minha admiração que eu tinha pelo pastor. Ele já morreu, mas a minha admiração fica até hoje por ele. Naquele dia eu visitei e dizia para minha esposa, vamos aproveitar que estamos de férias, vamos visitar essa igreja, que eu gosto de ouvir, porque quando eu morava em Maceió, esse pastor era uma referência na denominação. Visitei 2 domingos, ninguém nos cumprimentou, ninguém falou conosco. E no final, o meu sorriso colgate foi para cumprimentar o pastor, e ele me cumprimentou assim, boa noite. Ali eu aprendi algo muito importante. Ele não precisa ser igual a mim. E eu decidi continuar amando aquele pastor que eu já admirava, pelos seus livros, e pela sua oratória, e pela sua posição. Cada um é cada um. E nós saímos e percebemos, só a Mabe que foi reconhecida mais, que quando ela começou a cantar numa igreja que não tem muito barulho no som, as pessoas começaram a ouvir a voz, algumas disseram assim, nossa, até falaram de um passarinho falando da voz dela. Foi a única coisa. Mas nós éramos visitantes. Ninguém sentiu a nossa presença que estávamos ali. Mas enquanto eu estava naqueles 3 domingos, eu orei por aquela igreja. Abençoei o ministério. Abençoei o pastor. E orei, Senhor, levanta jovens nesta igreja, que só tem muito idosos. Levanta jovens para que o trabalho continue. Às vezes, só estamos na igreja ali. Às vezes no culto visitando, como eu visitei. E Deus me disse, interceda, ore. Qual é a sua função no corpo? Eu quero dizer hoje, você é família de Deus. Lavoura de Deus, edifício de Deus. Vamos ficar de pé. Vamos terminar esse culto cantando um só Deus, um só Senhor. Que Deus nos ajude, nos fortaleça. Curva a sua cabeça enquanto o ministério chega. Eu já vou dar a bênção para adiantar em função da hora. Pai querido, obrigado por esta palavra. Obrigado por esta igreja de Corinto, cheia de problemas, cheia de imaturidade, cheia de certas incoerências, mas ao mesmo tempo a tua graça estava ali conduzindo eles. E nós oramos hoje para que essas palavras que Paulo escreveu para corrigir a igreja, o Senhor venha corrigir a cada um de nós. Venha tirar de nós esses cenários de imaturidade, esses cenários de competição, disputas, querelas, contendas, partidarismos, invejas. Que o Senhor nos livre de todas estas mazelas. Que o Senhor venha lapidar o nosso caráter, o nosso coração, para que esse edifício cresça bem ajustado com o auxílio de todas as juntas. Fortalece a todos aqui presentes. Abençoe as pessoas que nos visitam hoje à noite pela primeira e segunda vez. Seja com elas. Visita a elas em suas casas, em suas necessidades. Venha suprir as necessidades delas hoje aqui. Quando elas chegarem em casa, elas sejam surpreendidas pela provisão do Senhor. Amém. O amor de Deus,
A graça bendita do Espírito Santo, de Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre todos aqui conosco. Abençoe a vida do pastor Cláudio, a sua esposa Cristiane, seu filho Tiago.